Ninguém te explicou isso dessa forma, porque, se explicasse, você teria dificuldade em continuar vivendo do mesmo jeito. O investimento mais lucrativo da história não é algo que se anuncia em propagandas, não aparece em rankings financeiros populares e não é discutido abertamente em mesas de bar. Não porque seja secreto no sentido místico, mas porque é inconveniente demais para a estrutura que sustenta a maioria das relações econômicas modernas. Desde muito cedo, você foi ensinado a associar investimento a dinheiro, a números, a ativos, a risco financeiro, a retorno percentual. E essa associação não é inocente. Ela direciona toda a sua atenção para fora, para o externo, para aquilo que pode ser comprado, vendido, comparado e controlado por sistemas que não pertencem a você. Quando você pensa assim, você joga um jogo onde as regras já foram definidas, os limites já foram impostos e o teto já foi calculado. Você acredita que está escolhendo, mas apenas escolhe entre opções previamente autorizadas. O investimento mais lucrativo da história começa justamente onde essa lógica termina. Ele começa no momento em que você percebe que dinheiro não cria riqueza. Dinheiro apenas amplifica estruturas existentes. Se a estrutura é frágil, o dinheiro acelera o colapso. Se a estrutura é sólida, o dinheiro acelera a expansão. Essa simples verdade separa pessoas que acumulam dinheiro temporariamente de pessoas que constroem riqueza real. A maioria passa a vida inteira tentando proteger dinheiro. Poucos passam a vida inteira construindo estruturas internas, capazes de gerar dinheiro repetidamente. E essa diferença muda destinos inteiros. Observe com atenção o padrão histórico. Civilizações surgem e caem. Moedas mudam. Sistemas financeiros colapsam. Impérios que pareciam eternos desaparecem. Mas há um grupo pequeno e silencioso de pessoas que atravessa essas transições não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Elas perdem tudo e reconstroem, quebram e retornam, caem e se levantam em níveis mais altos, não porque tinham acesso a informações privilegiadas mágicas, mas porque carregavam consigo algo que não pode ser confiscado: entendimento, clareza, capacidade de adaptação, visão estratégica. Essas pessoas fizeram, consciente ou inconscientemente, o investimento mais lucrativo da história. Desde cedo, você foi condicionado a acreditar que estabilidade é o objetivo final. Um emprego fixo, uma renda previsível, um caminho seguro. Essa narrativa é vendida como maturidade, responsabilidade, virtude. Mas raramente se fala sobre o custo oculto dessa escolha. Estabilidade, na maioria das vezes, é apenas previsibilidade. E previsibilidade é o que torna um indivíduo facilmente substituível. O sistema ama pessoas previsíveis, pessoas que acordam no mesmo horário, consomem os mesmos produtos, pensam dentro dos mesmos limites e reagem da mesma forma aos mesmos estímulos. Pessoas previsíveis são fáceis de gerenciar, de endividar, de controlar. Por isso, desde cedo, você foi treinado a trocar potencial por conforto, a trocar liberdade futura por segurança imediata. O investimento mais lucrativo da história exige exatamente o oposto. Ele exige desconforto prolongado, exige aceitar períodos de incerteza, exige abrir mão de validação social temporária, exige aprender coisas que não geram aplauso imediato, porque esse investimento não paga dividendos emocionais rápidos. Ele paga algo mais raro: autonomia. Autonomia de pensamento, autonomia de decisão, autonomia financeira. E autonomia é perigosa para qualquer sistema que depende de obediência em massa. Dinheiro por si só nunca foi o recurso mais valioso do mundo. Tempo é limitado, energia é limitada, atenção é limitada, mas há algo ainda mais escasso: clareza. A capacidade de enxergar além da superfície, de entender consequências de longo prazo, de perceber padrões invisíveis para a maioria. Quem possui clareza não corre atrás de oportunidades. Ele as reconhece quando surgem. Quem não possui clareza vive pulando de promessa em promessa, sempre atrasado, sempre reagindo, sempre tentando recuperar algo que já perdeu. O investimento mais lucrativo da história é investir na construção dessa clareza. E isso não acontece por acaso.
não acontece por motivação passageira. Não acontece por assistir a conteúdos superficiais. Acontece por um processo deliberado de exposição ao desconforto intelectual. Ler o que é difícil, estudar o que parece chato, questionar o que é socialmente aceito, analisar seus próprios erros com brutal honestidade. A maioria das pessoas não falha por falta de oportunidade. Falha por falta de autoconsciência. Não sabe por que faz o que faz. Não sabe por que decide como decide. Não sabe por que reage emocionalmente a dinheiro, risco, perda e comparação. Observe como a maioria toma decisões financeiras, baseada em medo, urgência e validação externa. Medo de perder uma oportunidade. Medo de ficar para trás. Medo de parecer ignorante. Urgência criada artificialmente por narrativas de escassez. Validação externa baseada em status, aparência e aprovação social. Esse conjunto cria o investidor perfeito para o sistema, impulsivo, emocional, previsível. Ele compra no topo, vende no fundo, se endivida em momentos de euforia e entra em pânico em momentos de crise. Ele acredita que está investindo, mas está apenas reagindo. Quem faz o investimento mais lucrativo da história aprende a operar no modo oposto. Aprende a desacelerar quando todos aceleram. Aprende a observar quando todos opinam. Aprende a esperar quando todos correm. Aprende a agir quando todos hesitam. Essa postura não nasce de coragem, mas de preparo. E preparo é resultado direto de investimento em si mesmo. Investimento em entendimento profundo de como mercados funcionam, de como pessoas se comportam, de como narrativas moldam decisões coletivas. Existe uma ilusão perigosa amplamente difundida. A ideia de que investir em si mesmo é algo abstrato, vago, quase motivacional. Não é. Investir em si mesmo é extremamente prático. É desenvolver habilidades que aumentam sua capacidade de gerar valor em qualquer contexto. É aprender a comunicar ideias com clareza. É aprender a negociar. É aprender a analisar riscos. É aprender a pensar em sistemas, não em eventos isolados. É aprender a gerenciar emoções sob pressão. É aprender a aprender mais rápido do que a média. Cada uma dessas habilidades tem impacto financeiro direto, mensurável e cumulativo ao longo do tempo. Ao longo da história, os indivíduos mais ricos não foram necessariamente os que começaram com mais capital. Foram os que desenvolveram maior capacidade de leitura do ambiente. Foram os que entenderam que riqueza é um efeito colateral de utilidade percebida em escala. Quanto mais problemas você resolve para mais pessoas, de forma mais eficiente, maior tende a ser sua recompensa. Isso é uma lei não escrita do mercado. E para resolver problemas em escala, você precisa de competências, não apenas de capital. Capital sem competência é frágil. Competência sem capital é temporária. Mas competência com capital é exponencial. É por isso que o investimento mais lucrativo da história vem antes do dinheiro. Ele prepara o terreno. Ele constrói a base. Ele cria o filtro através do qual oportunidades são avaliadas. Duas pessoas podem ter acesso à mesma oportunidade. Uma enriquece, a outra perde dinheiro. A diferença não está na oportunidade, mas na mente que a interpreta. O sistema educacional raramente ensina isso. Não porque seja um complô consciente em todos os níveis, mas porque sistemas grandes tendem a reproduzir o que é funcional para sua própria sobrevivência. Ensinar pessoas a pensar de forma crítica, estratégica e independente gera indivíduos difíceis de encaixar em estruturas rígidas. Por isso, o foco é frequentemente em obediência, repetição, conformidade. Aprender a seguir instruções, aprender a cumprir prazos. Aprender a não questionar demais. Isso cria bons operadores, não cria construtores de riqueza. O investimento mais lucrativo da história exige que você desaprenda parte desse condicionamento. Exige que você questione crenças herdadas. Exige que você reconheça que muitas metas que você persegue não são suas. São metas emprestadas pela sociedade, pela família, pelo grupo social. Casa, carro, status, aparência. Nada disso é errado em si. O problema surge quando você sacrifica a liberdade futura para manter uma imagem presente.
Quem faz o investimento certo começa a pensar em décadas, não em meses. Começa a tomar decisões considerando efeitos de segunda e terceira ordem. Começa a perguntar: se eu continuar fazendo exatamente o que faço hoje pelos próximos 10 anos, onde estarei? Essa pergunta simples elimina muitas ilusões rapidamente. A maioria evita fazê-la porque a resposta é desconfortável. Mas desconforto é o preço da lucidez. O investimento mais lucrativo da história não é um evento único. É um processo contínuo. Ele não termina quando você atinge um determinado patrimônio. Ele se aprofunda. Quanto mais você aprende, mais percebe o quanto ainda não sabe. Quanto mais você entende, mais cuidadoso se torna. Quanto mais poder você ganha, mais responsabilidade assume. Esse investimento muda não apenas sua relação com o dinheiro, mas sua relação com o tempo, com trabalho, com risco, com identidade. No fundo, o que está em jogo não é apenas riqueza financeira. É soberania pessoal, a capacidade de escolher como viver, onde viver, com quem trabalhar, no que acreditar. O dinheiro é apenas um meio para viabilizar essas escolhas. E quem inverte essa lógica, quem coloca o dinheiro como fim, acaba prisioneiro dele. Trabalha mais, ganha mais, consome mais, mas nunca sente controle real. O investimento mais lucrativo da história devolve algo que a maioria perdeu sem perceber: a sensação de autoria sobre a própria vida. Você deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a se ver como agente. Isso não significa negar fatores externos, desigualdades ou dificuldades reais. Significa reconhecer que dentro das limitações existentes, ainda há um campo de ação muito maior do que você foi levado a acreditar. E é justamente por isso que esse investimento não é amplamente divulgado. Porque pessoas que desenvolvem pensamento crítico, visão estratégica e autonomia emocional não sustentam estruturas baseadas em medo, ignorância e impulsividade. Elas consomem menos por impulso. Elas se endividam menos. Elas questionam contratos. Elas negociam melhor. Elas não aceitam qualquer condição. Elas não se impressionam facilmente. Isso reduz a margem de controle. O investimento mais lucrativo da história não promete riqueza rápida. Promete algo mais duradouro: capacidade. Capacidade de gerar riqueza ao longo da vida. Capacidade de se adaptar a mudanças. Capacidade de reconstruir após perdas. Capacidade de enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas. E em um mundo cada vez mais instável, essa capacidade se torna o ativo supremo. Se essa história te fez pensar, então você já entendeu o valor dela. Aqui no Histórias que Valem Milhões, nós não falamos de sorte. Falamos de decisões, erros caros e escolhas que mudam destinos. Se inscreva agora para não perder as próximas histórias. Toda semana, uma nova história real, que pode mudar a forma como você vê dinheiro e sucesso. E o link está na descrição. Clique, se inscreva e faça parte de quem aprende com histórias que realmente valem milhões.